Havendo quórum regimental, invocando a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. De pronto, gostaria de convidar a presença do Dr. Marcelo Ceron, médico oncologista, que virá brilhantar a sessão na noite de hoje, falando um pouquinho sobre as doenças, que acometem a saúde do homem, especialmente a questão do câncer. Também, na sequência, já chamar o Dr. Jackson Tirello, médico urologista, que junto com o Dr. Marcelo aí vão nos contemplar uma fala no sentido do que vem acometendo a nossa sociedade lagiana e serrana como um todo, com alguns dados, para que a gente possa dar sequência ao nosso trabalho prioritário na área da saúde, que é o trabalho preventivo, porque já do conhecimento de todos, de que o trabalho na prevenção, a cada R$1, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada R$1 é aplicado em prevenção, são R$5 que a gente deixa de gastar depois na recuperação da saúde das pessoas. Então, quero aqui agradecer a presença do vereador Belezinha, vereador Luiz Marim, nosso presidente Adilson Apolinário, vereador Eloy Bacim, todas as senhoras e senhores que se fazem presentes aqui na sessão, em especial o Iraci Soares Ramos, nosso companheiro do Partido Progressista, Silvio, Pelé, Cebolinha, Débora Puel, que vem aqui em nome dela cumprimentar toda a imprensa que dá destaque às nossas ações, assim como o Joel McQueen, Dr. Sandro Anacleto, presidente do Partido Progressista. Sejam todos muito bem-vindos. E, de pronto, quero passar a palavra para o Dr. Marcelo Ceron, por até 10 minutos, para que fique com tranquilidade, se precisar um pouquinho mais de tempo, sem problema algum, para que possa fazer sua manifestação e trazer aí algumas informações importantes, já de antemão, agradecendo a disposição, a presença e o seu conhecimento que vem compartilhar conosco nessa noite. Boa noite a todos, muito obrigado, Juliano, pelo convite, Então, é sempre bom a gente vir colaborar no que for possível para a disseminação de informação em saúde. E o tema principal que traz todos nós aqui hoje é a questão do Novembro Azul. Então, assim como nós tivemos o Outubro Rosa, que a cada ano vem ganhando corpo, ganhando força, que é uma campanha muito importante para a saúde da mulher, também vem ganhando destaque o Novembro Azul, que é um movimento que foi iniciado na Austrália em 2003, justamente para aproveitar o novembro, onde nós temos o Dia Internacional do Homem e também temos o Dia do Combate ao Câncer de Próstata. E no Brasil existem vários institutos que trouxeram essa campanha do Novembro Azul para cá, algumas organizações sociais, com apoio da Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. A grande questão é que o Novembro Azul vem para chamar atenção para a saúde masculina, não só para o câncer de próstata, porque a gente ainda vive numa sociedade bastante machista, não é só para fazer a prevenção do câncer de próstata que o homem no Brasil tem algum receio, mas para o cuidado da saúde em geral também. E o câncer de próstata ele entra na cena porque ele é o segundo tipo de tumor maligno de câncer mais frequente no homem, perdendo apenas para alguns tipos de câncer de pele. Então, os dados do Instituto Nacional do Câncer nos relatam em torno de 69 mil casos novos de câncer de próstata ao ano no Brasil, o que acaba acarretando em torno de 13 mil óbitos, que poderiam ser, em grande parte, preveníveis com essa campanha e com esses cuidados preventivos. Para a gente ter ideia da magnitude do problema, o que se coloca é que 1 em cada 6 homens vão ter câncer de próstata em algum momento da sua vida. A faixa etária mais frequente é em torno dos 65 anos, mas ela é uma doença que pode vir a aparecer sem dar nenhum sintoma de alerta. Então, a campanha de rastreamento que sugere que o homem, a partir dos 50 anos de idade, faça o seu toque prostático, faça o seu exame de sangue de PSA uma vez ao ano, vem de encontro a detectar aqueles casos que ainda não trazem nenhum sintoma e que ainda podem estar numa fase perfeitamente curável, né?
E essa questão da cura de uma doença chamada câncer, sempre que a gente vem falar de qualquer assunto relacionado com oncologia, eu gosto de frisar, porque existe ainda muito preconceito, muita desinformação, e a gente sempre tem que lembrar que existem mais de 100 tipos de doenças diferentes chamadas câncer. E cada uma dessas doenças diferentes tem vários estágios, e alguns perfeitamente curáveis. Se a gente pegar o câncer de mama hoje em dia, detectado numa fase ainda localizada, ainda inicial, a gente tem perto de 80% de curabilidade, com o que a medicina tradicional tem pelo mundo todo, e que é realidade no Brasil, em Santa Catarina e em Lages também. Se a gente pegar câncer de testículo, que também faz parte da campanha do Novembro Azul, o homem ficar atento a qualquer massa, qualquer nódulo, qualquer alteração de sensibilidade a nível do testículo, é um tumor que acontece mais em pacientes mais jovens, na faixa dos 15 aos 35 anos, mas é um tipo de tumor que, mesmo numa fase disseminada pelo organismo, você tem perto de 100% de curabilidade, com quimioterapia, com os tratamentos tradicionais. Então, Novembro Azul também é um momento da gente sempre disseminar. Existe cura para o câncer? Sim, existem vários tipos de câncer que já têm cura pelo que a medicina tradicional tem. O problema é aquele paciente que descobre, a grosso modo, o câncer já disseminado para outros órgãos. Aí a curabilidade é bem mais complicada, e infelizmente ainda temos muitos casos assim, mas não são todos, muitos têm a possibilidade de cura. Existem algumas controvérsias com relação a esse rastreamento que a campanha do Novembro Azul traz. Alguns órgãos públicos sugerem que esse rastreamento pode aumentar o custo, não teria uma efetividade, mas a Sociedade de Urologia, a Sociedade de Oncologia Clínica, ela preconiza que sim, se faça o rastreamento, porque o custo depois para tratar uma doença, não só o custo econômico, mas também o custo social, é muito maior. E quando a gente fala em prevenção, nessa questão da próstata, a prevenção não é só você fazer o rastreamento, o exame de sangue, o toque retal. Câncer de próstata pode sim ser inibido ou diminuído a sua possibilidade de ocorrência através daquelas atividades, aqueles conselhos que é muito fácil a gente falar para o paciente, é muito difícil a população aplicar, mas são coisas simples como atividade física, manter o peso corporal próximo do ideal, diminuir um pouco o consumo de carne vermelha, de gordura animal, aumentar a quantidade de fruta e verdura. Todo mundo está cansado de escutar esses conselhos para tudo, para pressão alta, mas a gente não pratica. Existem alguns estudos sérios, algumas evidências sérias, mostrando que quando a paciente descobre um câncer de mama, é muito raro a paciente se recusar a fazer quimioterapia para prevenir a volta da doença. Então, praticamente 100% das mulheres operam o tumor de mama e concordam em fazer a quimioterapia, porque a quimioterapia pós-operatória ajuda na curabilidade, diminui o risco da doença voltar. Mas é muito difícil as pacientes concordarem em fazer atividade física. Isso é um paradoxo. Isso é do ser humano, é cultural. Então, atividade física, bons hábitos alimentares, também tem a ver com prevenção de vários tipos de tumor, inclusive o câncer de próstata. Em Lages, a parte de rastreamento, de prevenção, cabe mais ao especialista urologista, que o Dr. Jackson, que aqui está presente, vai nos esclarecer melhor depois. O oncologista clínico, o cancerologista, ele atua um pouco mais naqueles pacientes com doença mais avançada, onde vai ser necessário você entrar com hormonioterapia, imunoterapia, quimioterapia. E em Lages, nós temos ali, no Hospital Geral e Maternidade Teresa Ramos, o UNACOM, que foi até objeto de uma homenagem muito bacana pela Câmara alguns dias atrás, e nós temos ali uma estrutura, já há vários anos, multidisciplinar, para tratar pacientes que já estão com câncer de próstata. Então, nós temos ali a equipe de cirurgiões urológicos, o Dr. Jackson faz parte também, que fazem a parte de cirurgia, porque o tumor de próstata na fase inicial, existem duas maneiras de curá-lo, ou com cirurgia, que é o que o urologista faz, ou com radioterapia, que também temos ali no Hospital Teresa Ramos agora. E temos ali os oncologistas clínicos que fazem a parte do tratamento sistêmico quando a doença está mais avançada. Porque o câncer de próstata tem outra característica muito interessante. Mesmo quando ele dissemina,
quando você já não tem mais a possibilidade de curá-lo com cirurgia ou radioterapia, é possível sim sobrevidas longas, de vários e vários anos, com os bloqueios hormonais e os novos medicamentos que estão surgindo agora. Aproveitando a ocasião, a gente sabe que agora na mídia existe um assunto que virou uma febre em toda a mídia, na internet, que é uma substância chamada fosfoetalonamina, mais popularmente conhecida como fósforo. A fósforo, ela é uma substância química, ela ainda não é um remédio, um medicamento. Ela é uma substância química que, lá mais ou menos pelo ano de 2000, no microscópio, realmente ela mostrou a possibilidade de segurar o crescimento de células cancerígenas, alguns tipos de células de alguns tipos de tumores. E o próximo passo, que deveria ter sido feito no ano de 2000, seria partir para os estudos clínicos, ou seja, você pegar essa substância, que ainda não dá para chamar de remédio, e utilizar em pacientes, em seres humanos, para a gente poder saber qual é a dose ideal, a gente não sabe ainda. A gente precisa saber se funciona no organismo humano, nós não temos essa comprovação ainda. A gente tem vários relatos de pacientes que se sentiram mais dispostos, que tiveram algum ganho no estado geral. Mas nós não temos ainda isso registrado, documentado, de observar tumores reduzindo e em quanto tempo esse efeito pode durar. Nós também não sabemos ainda se a fósforo ela é melhor ser administrada via oral como comprimidos, ou injetável intramuscular, ou endovenosa. Ela tem sido distribuída na forma de cápsulas. A dose que ela está sendo distribuída, a gente não sabe ainda se essa é a dose ideal. 2 comprimidos ao dia, 3. Então, tudo isso ainda está por ser definido, regulamentado, a partir das pesquisas clínicas, que agora que houve essa comoção, e ela é uma substância que chamou a atenção de toda a comunidade brasileira, parece que vão ser feitos sim esses testes clínicos, que se tivessem sido feitos lá em 2000, nós já teríamos a resposta. Funciona, não funciona, para qual tipo de tumor. E também nós não sabemos ainda se o benefício que ela talvez tenha é superior ao tratamento já estabelecido. Isso ainda não foi bem definido. Então, até o momento, o médico ainda não pode prescrever, porque não tem dados de segurança também. Ela pode ter alguma toxicidade em fígado, em rim, que a gente ainda não tem a comprovação. No momento, a decisão de tomar uma decisão de fórum íntimo de cada pessoa, e a gente, obviamente, tem que respeitar aqueles pacientes que têm uma doença tumoral em fase incurável, onde já se esgotaram outras alternativas. A gente tem que ter o respeito máximo pelo fórum íntimo de cada paciente numa situação como essa. Então, fechando o que a gente poderia explanar, o Novembro Azul é mais uma campanha para disseminar informações, mais focada no câncer de próstata, mas também levando o homem a perder um pouco o preconceito de cuidar da sua saúde e fazer o rastreamento necessário. E, sendo um pouco repetitivo, mas isso é muito importante, câncer já tem cura. Alguns tipos de câncer, e cada vez são mais tipos de câncer, já tem cura, com a combinação de tratamento cirúrgico, radioterápico, imunoterápico, quimioterápico, dependendo de cada caso. Câncer disseminado, que já passou de um órgão para outros setores do organismo, ali nem todos ainda, infelizmente, têm câncer. Mas o avanço da oncologia clínica a nível mundial vem se mostrando extremamente veloz. E a nova classe de medicamentos que estão surgindo agora para o combate ao câncer, elas deixam agora de apenas intoxicar a célula cancerígena. Toda essa nova geração, que já é realidade e já está chegando por aí nos próximos anos, são medicamentos que partem do princípio de destravar ou estimular o próprio sistema imunológico do organismo. Então, esse é uma nova vertente do tratamento de câncer que a gente vai ver nas próximas décadas aumentar essa gama de curabilidade que, infelizmente, hoje não são para todos os casos. Muito obrigado, Juliano, novamente pela oportunidade. Agradecemos aí a explanação do Dr. Marcelo, que
que já acabou ampliando, né, e de antemão já agradeço também a questão da fósforo, que era uma demanda que a gente vem recebendo também até através da Câmara de Vereadores. Algumas pessoas nos procuram, buscam informações, né, a gente está atento, inclusive a Câmara Federal vem discutindo, fazendo uma ampla discussão, através de um trabalho da senadora Ana Amélia Lemos, e é importante, né, agradecemos mais uma vez a sua presença e seu esclarecimento a respeito desse assunto. Cumprimentar aqui também o vereador David Moro, o vereador Márcio Machado, o vereador Gerson, o desembargador Altamiro Oliveira, que se faz presente também, o vereador Tiago Oliveira, nossos amigos Romeu, o Fabrício, lá da Habitação, Bertotti, que se fazem aí presentes. Antes de passar aqui a palavra para o Dr. Jackson, né, quero lembrar lá os idos de 2009, né, Dr. Jackson, quando você chegou aqui no nosso município e de pronto foi prestar serviço na Secretaria Municipal de Saúde. Na época eu estava secretário municipal e desde os primeiros momentos, junto com o Rafael, acho que tu chegou a trabalhar com o Cláudio também, né, que era o nosso enfermeiro responsável pela saúde do homem, desempenhou suas atividades junto ao Sistema Único de Saúde, que é importante também, e principalmente nessa questão da saúde preventiva, né? Nós tivemos o prazer de, na reforma administrativa, vereador Luiz Marim, em 2008, incluir uma coordenação específica de saúde do homem, né, porque isso chama a atenção, né, doutor Marcelo, para essa situação, e desde aquele momento nós aderimos a esse projeto do Novembro Azul, de forma um pouco tímida ainda no início, mas hoje a gente vê, né, desde a Câmara de Vereadores aqui, devidamente paramentada, vamos dizer assim, né, chamando a atenção para essa situação, até uma das nossos principais pontos turísticos, né, que é o Morro da Cruz, com a devida parceria com a Prefeitura Municipal, chamando a atenção para essa situação. Se o Outubro Rosa era a menina dos olhos, eu já digo que hoje está a par e passo aí com o Novembro Azul. Então, agradecendo também o pronto atendimento e a disponibilidade do Dr. Jackson, passo a palavra para que ele possa fazer também a sua explanação. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Juliano. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui. Certo? Muito obrigado pelo convite. Certo? Gostaria de dizer que o Dr. Marcelo Ceron explanou muito bem a respeito do Novembro Azul, a respeito da nossa política de prevenção à saúde do homem, certo? E eu vou tentar complementar um pouco o que ele falou, tentando ilustrar um pouco com imagens, com alguns slides, esse é o nosso objetivo de estar aqui. Tentar desmistificar um pouco essa conduta que a gente tem a respeito do câncer de próstata, do diagnóstico precoce do câncer de próstata, então. A gente tem que lembrar que as principais causas de mortalidade na população masculina, certo, não é o câncer. Certo? A principal causa de mortalidade na população masculina são as causas externas, que a gente chama. Principalmente os acidentes automobilísticos e causas de violência também. Então, quando a gente pensa em saúde do homem, a gente tem que lembrar, principalmente, não só na parte oncológica, mas todo o contexto, todos os riscos que o homem está imposto, né? Está sendo... Quando a gente pensa na parte oncológica, dos principais tumores que acometem o homem, o mais incidente é o câncer de pele não melanoma, que não é tão agressivo. Em segundo lugar, com estimativa de 60 mil casos por ano, é o câncer de próstata. A gente deve ter visto na mídia agora essa semana, aqui em Santa Catarina, certo? Um paciente por dia morre de câncer de próstata. Daí a importância do diagnóstico precoce. É um óbito diário em Santa Catarina de câncer de próstata. Certo? A mortalidade, no geral, no Brasil, a cada 3 mortes, no Brasil, 2 são de homens. Certo? Da faixa etária dos 20 aos 30 anos, a cada 5 mortes, 4 são homens. Certo? 4 homens morrem para uma mulher, na faixa etária de 20 aos 30 anos. A sobrevida média de um homem é 7 anos menos que a mulher. Hoje em dia, no Brasil... Tranquilo. Hoje em dia, no Brasil, a mulher tem uma sobrevida média de 72 anos. O homem é 65 anos. 7 anos a menos o homem vive. O que quer dizer isso? Todo mundo diz assim, a mulher é o sexo frágil. Na realidade, pelos números, pela estatística, o sexo frágil é o homem. É o homem.
certo? É só a gente ver os dados. Os dados mostram isso aí. Os dados demonstram isso aí. Por que será, então, gente, falando no geral, assim, por que será que o homem, então, tem uma sobrevida menor que a mulher? Isso são aspectos culturais, isso são aspectos históricos. Desde a época das cavernas, é o homem que tem que procurar comida, procurar alimento. É o homem que tem que sair de casa para conseguir trabalhar tudo. Isso o que gera? Isso gera a maior incidência de doenças no homem, certo? Outros fatores também que levam a isso, que tem muito mais incidência de tabagismo e de alcoolismo na população masculina, certo? Isso todo mundo, isso é uma evidência bem clara, né? O homem tem muito medo de procurar um médico, certo? O homem sempre se sente o forte, o machão, e acaba tendo preconceito, acaba tendo medo de procurar um médico. Existe um dado claro, por que é mais difícil o homem procurar um médico, porque normalmente no horário que o homem está trabalhando, que seria o horário comercial, das 8 horas ao meio-dia e na parte da 1h30, 6 na parte da tarde, é o horário que os postos de saúde funcionam, certo? Isso, desde a época que o Juliano foi secretário, ele lembra também que alguns postos de saúde tentaram estender o horário para tentar chamar o homem para as consultas também. Mas mesmo assim isso não mudou muito. O homem não gosta de consultar, o homem tem medo de descobrir alguma doença. Existem várias campanhas, então, como o Dr. Marcelo falou muito bem, desde 2003, que iniciou esse projeto de Novembro Azul, de busca pela qualidade, pelo diagnóstico da saúde do homem, né? E aqui tem vários exemplos aqui dessas campanhas aqui. O que é importante do câncer de próstata? A gente lembrar, então, como eu falei, 1 óbito por dia em Santa Catarina de câncer de próstata. É o segundo câncer mais comum e 1 em cada 6 homens será acometido de câncer de próstata. Para ver a estimativa mundial, isso, 1 a cada 6 homens terá câncer de próstata. A maioria dos diagnósticos acaba sendo tardio, com mais de 65 anos. O que é importante, então, como o Dr. Marcelo já falou também, para prevenção tanto do câncer do próstata, como do infarto, do derrame, de qualquer outra doença mais grave, certo? É principalmente atividade física e uma dieta adequada, protetora, que a gente chama. O que é uma dieta protetora? É uma dieta rica em frutas e verduras, uma dieta rica em licopeno, que tem no tomate, uma dieta rica em selênio, rica em vitamina E. Selênio e vitamina E a gente encontra na castanha do Pará, rica em grãos. Isso é muito importante para prevenir qualquer tipo de doença mais grave. Atividade física e alimentação é fundamental. Uma dieta que predispõe à doença grave, então, é a nossa dieta, na realidade, a dieta ocidental, rica em carnes vermelhas, rica em laticínios, gorduras, frituras. O que acontece? Essa semana mesmo a gente tem visto nos meios de comunicação a respeito dos embutidos, que isso aumenta muito a chance de neoplasia de estômago, neoplasia de cólon, de intestino. Então, cada vez a gente tem que diminuir o consumo de carne vermelha, de embutidos, e optar por carnes mais saudáveis, o peixe. Por que é importante a gente fazer o diagnóstico? As campanhas, tudo diagnóstico precoce. Porque pegando os estágios iniciais do câncer de próstata, a gente tem visto isso no nosso dia a dia no hospital, a gente consegue a cura de quase 100% dos pacientes. Certo? A gente é da equipe cirúrgica, o Serão é da equipe clínica, que também com a parte clínica a gente consegue, do diagnóstico precoce, curar quase 100% dos pacientes. Até os pacientes, no diagnóstico tardio, que a gente chama, que é um tumor metastático, um tumor que já se espalhou, a gente tem 33% de sobrevida em 5 anos. Certo? Então, daí, é importante a gente frisar que cada vez mais a medicina está avançada. A gente consegue um tratamento com qualidade de vida e com uma sobrevida grande dos pacientes. Mas, obviamente, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, mais fácil vai ser para a gente tratar e mais índices de cura a gente vai ter. O grande problema, que é o grande tabu, preconceito dos homens, é o toque retal, certo? O exame de toque, é bom para informar toda a população também, o exame de toque é um exame extremamente simples.
A mulher, ela vai praticamente todo ano ao ginecologista. A mulher precisa ficar numa posição que a gente chama tecnicamente de litotomia. Ela precisa coletar o material do fundo de saco, que a gente chama, certo? Para a gente fazer o diagnóstico na mulher, mandar para exame, fazer um exame histopatológico, retirar o material e coletar. Isso demora em torno de 15, 20 minutos, esse exame na mulher. Ela faz todo ano. No homem, o que acontece? O exame, que é o exame dígito retal, que a gente chama, é um exame extremamente simples, que a gente demora 5 a 10 segundos. Dessa forma a gente consegue examinar a próstata, ver se ela tem algum nódulo, ver se ela tem algum tumor, para conseguir tratar esse paciente de forma adequada. E mesmo assim, com um exame tão rápido, acaba que o homem não procura ajuda médica. Então, lembrando que a gente usa o toque retal, como já expliquei para vocês, e uma dosagem de uma enzima chamada PSA. O PSA é uma enzima coletada no sangue, certo? Que a gente consegue, por esse PSA e com o toque retal, fazer a grande parte dos diagnósticos de câncer de próstata. Então não é tão complicado, não é tão difícil, é extremamente simples. É um exame que dura 5 a 10 segundos, que a gente consegue identificar, e um exame de sangue, que também é extremamente simples e vai nos ajudar a ter um diagnóstico precoce e conseguir levar ao homem, empatar com a mulher vai ser complicado, mas pelo menos chegar mais perto, com qualidade e com expectativa de vida, né? Lembrando então, hoje em dia a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Sociedade Brasileira de Oncologia Cirúrgica, então diverge em alguns pontos da idade que o homem tem que fazer o toque. Mas, normalmente, todo homem acima de 45 anos precisa fazer anualmente o toque retal e o exame de PSA. São 2 exames extremamente simples, extremamente rápidos, com custo teoricamente baixo, e que a gente pode salvar muitas vidas através dessa procura aí. Eu acho que era mais ou menos isso aí, dizendo que a gente está à disposição para perguntas, disposição para discussão, e sempre buscando a melhor da qualidade de vida do paciente, né? Ok. Agradeço mais uma vez, Dr. Jackson, pela apresentação, pelas informações, e vou abrir aqui por 3 minutos para os vereadores que queiram se manifestar, arguir aos nossos colegas debatedores aqui. Então, passo a palavra para o vereador Gerson, para que ele possa fazer sua manifestação. Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, presidente em exercício, vereador Juliano, doutor Jackson e doutor Marcelo, cumprimentar os vereadores, as pessoas que estão no plenário, que nos assistem e nos veem pela internet. É difícil, o tom foi bacana, doutor Jackson, é o que eu particularmente sinto. A gente tem medo de médico, né? A gente o nosso DNA do homem, não é machismo isso, né? Mas está no DNA. Eu entendi muito bem quando você colocou aí sobre o homem das cavernas, né? A gente está no nosso DNA isso, e é difícil. A gente tem que hoje não, porque a mulher também está nesse nível, mas o homem se sente nessa responsabilidade, e é difícil a gente até admitir isso, mas a gente tem que ir em busca das coisas, né? Faz parte isso do nosso DNA. Faltou a escala dos 40 e 50 aí, doutor Jacques, que é essa que eu me enquadro nessa aí. Mas, enfim. Penso que os exames, né, sem dúvida, são fundamentais. Eu, particularmente, tento fazer, já faz 1 ano e pouco que não faço, né, mas me surgiu uma ideia, e eu não sei de que forma isso pode contribuir. Nos exames admissionais, não existiria uma forma de fazer um procedimento, porque hoje os exames admissionais, eles são... Eu sou funcionário público estadual. A gente faz o exame anualmente, mas ele é extremamente superficial. Sério. A gente vai lá com uma ficha lá com o médico, ele mede a pressão ali, pronto, acabou, né? Deu 2 minutos, é aquele ali o exame. E não existe uma forma, não existe
sei lá, de que forma a gente poderia trabalhar isso nesse exame admissional, porque a maioria das empresas precisa fazer, vereador Eloy, né? Não sei se faz anual como o Estado faz, mas... Só corrigindo, eu acho que Vossa Excelência quer se referir ao exame periódico, né, que é feito todos os anos. O admissional e o periódico, né? É os dois, né, na verdade. Então, nesse exame, não teria como ter um procedimento, e aí tanto para a mulher quanto para o homem, né, que o médico, nesse exame, porque a maioria das pessoas que fazem tem plano de saúde, tem o SUS, tem plano de saúde, as empresas têm isso, tem Unimed. Então, poderia ser de uma forma até imposta, né? Já que a gente não se cuida mesmo, né? Já que a gente não consegue ir, mas daí se você tiver que ir lá fazer o exame periódico, o exame admissional, e ter que fazer esses exames, aí eu acho que poderia contribuir. Não sei de que forma isso poderia ser... Esses procedimentos, né, poderiam ser incluídos nesses exames. Deixo a pergunta. Obrigado. Obrigado, vereador Gerson. Na sequência, o vereador Márcio Machado. Temos mais um vereador inscrito previamente, que é o vereador Eloy, e aí passaremos a palavra ao doutor Marcelo e ao doutor Jacques para que eles possam se manifestar. Mas muito boa a sugestão do vereador Gerson, já me antecipando aqui, eu acho que é até uma sugestão que a gente pode tirar dessa audiência para encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde, talvez até um projeto de lei nesse sentido, para que dentro, né, daqueles exames preconizados, tanto no admissional quanto no periódico, a gente possa incluir, até porque como ambos são anuais, né, ficaria fácil e com certeza a gente estaria dando um grande passo na questão de encontrar prematuramente, né, e poder tratar prematuramente aqueles casos que forem positivos. Vereador Márcio, por 3 minutos. Obrigado, vereador Juliano, que preside essa sessão tão importante. Cumprimento aos doutores, sejam sempre bem-vindos a essa casa, aos vereadores, o público que está presente, quem nos assiste nos canais respectivos. Esse tema é um tema importante que deve ser travado, e em especial pelo cunho pedagógico que ele tem. E a questão da fosfoetalonamina, tão discutida e tão importante como uma esperança para as pessoas que possuem câncer, ela deve ser realmente incentivada e que os agentes políticos cobrem de fato e que o Estado seja ágil, como é na cobrança dos impostos. Porque quando se fala em saúde, existem inúmeras burocracias travadas e que a gente aguarda realmente que caiam essas barreiras, que a tempestade passe e que a gente possa trazer algo alternativo. Eu também, analisando alguns estudos, eu vi o extrato da semente da uva, que agora no Brasil começa a ser produzido, também que contribui para esta questão do câncer. Então, são questões como essa que a Mãe Natureza nos proporciona e que o homem deve ter esse resgate. Muitas vezes a gente vai para a drogaria, né, buscar essas drogas sintéticas, drogas feitas, enquanto a gente esquece a questão dos fitoterápicos. Então é importante ter que o poder público possa contribuir de forma correlata, de forma sistêmica, e que a gente possa ter essa cultura como os orientais têm. O oriental tem de tomar um chá sempre nas refeições, então tem essa cultura, e que os autores me corrijam se estiver errado. Então, se você toma uma bebida quente na hora de uma refeição, ela contribui do que você tomar um refrigerante, né, que num segundo momento vai trazer um prejuízo muito grande para a questão da saúde das pessoas, especialmente na questão dos ossos, e questões também vinculadas a outras doenças, e que o chá ele contribui. Então, são questões culturais. Então, que é importante ter esse resgate e trabalhar com as crianças, que o futuro vai ser as crianças. Porque, geralmente, as pessoas já têm aquela cultura, aquelas ações que reverberam, muitas vezes, para algo negativo. Então, é importante ter esse trabalho. Então, de parabéns. Parabéns ao vereador, né, aos vereadores que se fazem presente, ao público também, e que a gente possa ter essa sincronicidade para atuar de uma forma mais conjunta em prol da sociedade como um todo na questão especial da saúde. Obrigado. Obrigado, vereador Márcio. Vereador Eloy Bacim, por até 3 minutos também. Na sequência, vereador presidente Adilson Apolinário.
Lembrando que o vereador Adilson aqui já fez uma manifestação que o vereador Luiz Marim já está na hora extra, né? Segundo a perspectiva aí de vida, né, vereador? Quero comentar, Juliano, que preside a sessão, importante essa forma de discutir, de ouvir, de dois médicos importantíssimos, como o Jackson Tirello, Dr. Marcelo Seron. E a gente sabe, tem uns que já falaram do 40-50, que é o Luiz Marim, já estamos no 60 para cima, 60, 70. Mais importante, falar em Novembro Azul hoje não é um dia muito bom para nós, né, doutor Tirello? Pequena brincadeira, o presidente que preside, né, não fomos muito felizes no Novembro Azul ontem, mas vamos falar uma coisa séria. É realmente importante esse tema. Nós que que tenho uma família, éramos uma família muito grande, em 18 irmãos, e já perdi 12 irmãos, e praticamente 50% por esse maldito câncer. Então a gente sabe que é difícil, é uma situação bem complicada, e a gente vê todo dia, até vi a semana passada, estava no governador Márcio, que o tomate, doutor Jacques, é um grande alimento, e eu tenho por hábito comer bastante tomate na salada, ou toda hora que eu puder. E a pergunta mais importante, o Gerson levantou uma questão fundamental, é se hoje a facilidade das pessoas ser atendida pelo SUS. Eu acho que hoje a gente precisaria saber realmente se a pessoa tem a facilidade de marcar os exames para poder ser atendido, porque a gente hoje sabe que a saúde é um caos nesse país, né? Está difícil, mas se esse tipo de exame, doutor Jacques, tem a facilidade, a pessoa ir na unidade de saúde ou no pronto atendimento e ser atendido. Essa era a pergunta que eu gostaria de fazer, cumprimentar de forma especial, porque a gente sabe que o doutor Tirello é um grande médico nessa área, o doutor Marcelo Seron atende, né, há quantos anos também. Então, eu gostaria realmente, a minha pergunta, se tem facilidade das pessoas ser atendido no dia a dia, como que ele faz para marcar esse pleito de ser atendido para resolver os problemas que são graves, que a gente viu aí, morrer uma pessoa por dia, realmente é muito complicado. Quero comentar aqui a todos, em nome do Romeu, que está aí, a todos os presentes que estão aí, que seja bem-vindo a nessa casa. Obrigado. Obrigado, vereador Eloy, cumprimentar aqui o Ademar, também ex-servidor público do município de Lages, da Secretaria Municipal de Saúde, seja bem-vindo a esta casa. Presidente Adilson Apolinário, depois, na sequência, o vereador Luiz Marim. Vereador Juliano Polese, quero mais uma vez parabenizar por essa proposição, dessa sessão especial, doutor Seron, doutor Jackson, a satisfação tê-los aqui na Casa do Povo, falando de um tema extremamente importante, né, que é a saúde do homem, ainda mais os senhores que trabalham numa área tão sensível, né, tão complicada, né, o Dr. Marcelo na parte de oncologia, o Dr. Jackson na parte de urologia. Falando com o vereador Luiz, dificuldade, um pouco de demora para você ir buscar esse atendimento no SUS, né? E se tivesse, e se está avançando para que a gente pudesse ter o resultado do PSA, como temos o resultado da glicose hoje. Hoje tu pode ter o resultado imediato, né? Se a gente pudesse avançar nesse sentido, não sei se tem estudos nesse sentido, acho que o PSA também ele casa com o exame do toque, mas enfim, a importância de ter o resultado do PSA rápido, porque se tiver alguma alteração, você pode procurar já mais rapidamente o médico para ir buscar, claro, né, o diagnóstico mais rápido. Se estamos avançando nesse sentido, a princípio seria esse. Obrigado. Obrigado, vereador. O vereador Luiz Marim seria o último vereador inscrito, para aí nós tecermos as considerações finais. Cumprimento o vereador Juliano, doutor Marcelo, doutor Jackson, e agradeço pela presença, que é muito importante, né, para a comunidade se inteirar mais. Vereador Gerson, também lhe cumprimento pela sua ideia, sua indicação, a sua vontade que a coisa aconteça, mas eu acho muito difícil,
Porque hoje, se você precisa de um médico particular, às vezes, conforme a especialização, demora 10 dias, uma semana. Você imagina, então, pelo SUS, que é uma tragédia. Não é fácil. Então, a ideia é boa. O problema é colocar na prática. O problema é colocar em prática. Então, sei lá, tomara que fosse, né, fácil assim. Mas eu vejo a dificuldade no atendimento pelos profissionais, porque não tem profissionais suficientes para isso. Mas, enfim, se isso acontecesse, seria um avanço. E vamos comer castanha, né? É do Pará, né? Era só esse, só um comentário. Obrigado. Obrigado, vereador Luiz Marim. Passo a palavra para o Dr. Jackson, para que ele possa fazer seus comentários aí, contribuir ainda um pouquinho mais com os seus conhecimentos. Então, respondendo algumas dúvidas a respeito dessa política de saúde do homem, então, o que falta é estratégia, o que falta é determinação. Assim, ó, se a gente for pensar em nível de saúde pública, o governo, a União, gasta muito mais com o tratamento de um paciente tardiamente diagnosticado, com uma quimioterapia, com algum outro, do que fazer a prevenção. Pensando em valores, é muito mais barato a gente fazer a prevenção de uma doença, certo? Com essas atitudes de projeto de vida saudável, com alimentação, com atividade física e com diagnóstico precoce, do que depois tu vai gastar com esse paciente hospitalizado uma semana, fazendo muitos tratamentos, um monte de medicação nesse paciente, tu vai gastar muito mais. Só que é difícil conseguir ter uma estratégia e conseguir programar isso aí. Por isso que tanto o Outubro Rosa quanto o Novembro Azul são de muita valia para conseguir melhorar essa saúde pública no Brasil, certo? É muito importante, é muito difícil realmente o acesso pelo Sistema Único de Saúde, está cada vez mais difícil, a gente sabe que tem muitas limitações, mas é só para lembrar que a gente trabalha na saúde pública, a gente tem um projeto, tem uma política de saúde do homem aqui no município de Lages já há um bom tempo. A gente trabalha lá na policlínica com o SUS nessa política de saúde do homem. É só o paciente ir lá no posto de saúde, agendar a consulta. Eu não tenho ideia exatamente se vai demorar 2 meses, 3 meses, para conseguir chegar até nós. Aí a gente vai fazer todo esse mecanismo de prevenção nesse paciente. Da mesma forma, lá no Hospital Teresa Ramos, a gente tem um serviço que chama UNACOM, que é coordenado pelo Dr. Marcelo, que trata todos esses pacientes já com diagnóstico de câncer, certo? Consegue fazer o tratamento adequado, seja quimioterapia, seja cirurgia, seja radioterapia, é uma equipe multidisciplinar que está lá para atender esses pacientes já com diagnóstico de doença oncológica, né? Lembrando que eu acabei não falando na fala anterior a respeito do toque retal, que tem todo esse medo, esse tabu. O toque retal, o homem não perde a masculinidade, não deixa de ser homem por causa do toque, e muito menos vai ter algum problema de disfunção erétil, certo? Não vai ficar broxa por fazer o toque retal, de forma nenhuma. Então é sempre bom alertar a população a respeito disso aí. Doutor Marcelo. Doutor Marcelo, pode ir. Então, novamente agradecendo a presença e com relação assim às ponderações, eu achei muito interessante a questão que o vereador Gerson colocou, do ponto de vista do cancerologista, quanto mais rastreamento na população, com certeza melhor. Eu acho que a questão de incluir no exame admissional ou periódico vai mais da parte de legislação, né, que cabe também aos senhores vereadores, mas eu acho que onde você puder facilitar o acesso a exames de rastreamento, qualquer oportunidade, com certeza é uma excelente ideia. Com relação ao que o vereador Márcio colocou, né, realmente 80% dos pacientes que fazem tratamento para câncer no mundo fazem uso de algum tratamento alternativo. Seja o oncologista com a cabeça um pouquinho mais aberta e que respeita isso, seja aquele mais radical, o paciente usa tratamento alternativo. Nos Estados Unidos, 80% dos pacientes fazem algum tratamento alternativo. A questão é que tem o tratamento alternativo bom, benéfico. Então, a alimentação com tomate tem uma substância chamada licopeno, que é antioxidante, ajuda
não que vá curar o câncer, mas ele pode ajudar em algum momento a diminuir a incidência, a ser um parceiro do tratamento tradicional. A semente da uva também tem antioxidante, tem se não me falha a memória, o rosuvestrol, que é uma substância que tem efeito anticancerígeno também. Chá verde tem atividade comprovada contra a célula tumoral. O ginseng, a gente até recomenda como remédio contra a náusea e vômito da quimioterapia. Então, o tratamento alternativo, e aí você pode estender para acupuntura, yoga, meditação, musicoterapia, grandes serviços no mundo todo têm esse tratamento multidisciplinar. Então, o tratamento alternativo ele tem que ser visto como um aliado do cancerologista. E alguns tipos de quimioterápicos, eles são descobertos e originados de plantas. Existem quimioterapia, o paclitaxel, um quimioterápico usado em vários tipos de tumor, ele vem extraído de uma essência de um cacto. Só que ele passou por todas aquelas fases de pesquisa, de segurança, de toxicidade, para nos dar a segurança de prescrever, que é o que a fósforo provavelmente vai passar agora, né? E a gente tem esperança de que ela seja, assim, depois de comprovado, de ter os dados de segurança clínica, mais um aliado, né, entre tantos outros. Então, o tratamento alternativo em câncer, ele pode ser benéfico em muitas ocasiões. O perigo é quando o paciente abandona um tratamento que tem eficácia comprovada num tumor com potencial de cura para um tratamento alternativo não tão aceitável. Eu acho que vai tudo da relação médico-paciente, ter uma conversa franca, olha, isso aqui não tem problema, você pode usar, complementa o tratamento, ou esse tipo de chá aqui já pode ser mais tóxico, tem alguns tipos de chá que têm toxicidade, causam hepatite, então é uma coisa muito complexa, eu acho que o relacionamento médico-paciente consegue agregar as duas coisas, o tratamento tradicional e o tratamento alternativo, que muitas vezes também é bem-vindo. Com relação à facilidade do atendimento pelo SUS, tem as duas questões, a questão do rastreamento, que o Jackson falou, que é com o urologista na atenção primária de saúde, e aquele paciente que já tem o diagnóstico, aí o tratamento é em serviços de alta complexidade, multidisciplinar, e em Lages, na nossa região, seria o Unacom, no Teresa Ramos, onde a gente tem a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e todo esse arsenal. E eu tenho uma felicidade muito grande de passar para vocês, quem coordena, quem faz o rastreamento, o agendamento, o filtro, é um sistema chamado CISREG. Então, o paciente que tem o diagnóstico de câncer comprovado por biópsia, ele deve seguir o fluxo do Ministério da Saúde, procurar o posto de saúde vai comunicar, introduzir nesse sistema online o pedido de consulta com cancerologista, ou radioterapeuta, ou cirurgião, lá no Serviço de Tratamento de Câncer do Unacom. E nós temos hoje fila zero esperando. Pela primeira vez, nesses quase 20 anos que a gente atende lá, a fila hoje, dia 23 de novembro de 2015, é zero. Se entrar um pedido lá de tratamento para paciente com câncer de próstata comprovado por biópsia nesse momento, a consulta dele vai ser agendada para o dia 2 de dezembro. Hoje é dia 23 de novembro. Eu entrei no sistema um pouco antes de vir para cá. Por que isso? Porque, com o passar do tempo, vários profissionais foram agregados à equipe. Então, nós temos hoje lá vários bons oncologistas, vários bons urologistas, a equipe de radioterapia foi um ganho muito grande. Então, isso para o paciente que já tem o diagnóstico para tratar, eu acho que a gente está bem servido em termos de agilidade. Agradecer mais uma vez e muito obrigado aí ao Juliano. Bem, quero aqui mais uma vez agradecer a disponibilidade do Dr. Marcelo e do Dr. Jackson. A gente sabe, né, da agenda bastante atribulada, do número de pacientes que vocês possuem e atendem aqui em nosso município e são referência para toda uma macro-região, como o Dr. Marcelo bem colocou. Quero aqui cumprimentar a vereadora Aida também, cumprimentar o Marcelo, a Candinha, aos nossos técnicos aqui da casa, os quais cumprimento em nome do Adilson e da Fran, do Gregory, né, que dão sustentação ao nosso trabalho, a Janine, a Patrícia e o Daniel, assessores aí dos vereadores, que nos ajudam, né, a organizar, a coordenar os trabalhos da casa. Estava aqui, enquanto o Dr. Jackson e o Dr. Marcelo falavam, o vereador Gerson, já pesquisando aqui no SIGTAP, que é o sistema
do Ministério da Saúde, onde nós temos a tabela unificada dos procedimentos, e o PSA, para a gente tirar a dúvida, né, que é a dosagem do antígeno prostático específico, como a gente conhece como PSA, custa hoje R$ 16,42. Então, não é dos mais baratos dos exames do sistema, né, tem algumas restrições na questão de coleta e tal, mas eu acho que é uma ideia que a gente pode amadurecer, e é um dos procedimentos que a tabela foi atualizada desde 2008, 2009, quando foi criada a Política Nacional de Saúde do Homem. Teve uma série de procedimentos, muito se fala, né, que a tabela SUS não é atualizada há muito tempo. Isso não é totalmente verdade, porque alguns procedimentos, e dentre eles, principalmente esses que são inerentes, vamos dizer assim, ao tratamento e à identificação das doenças relativas à saúde do homem, todos eles foram atualizados, então, por isso também esse já está com valor um pouco mais elevado. Mas quero aqui agradecer mais uma vez a presença de todos, a colaboração e as sugestões dos colegas vereadores, a pleiade de conhecimentos que nos foi trazida hoje por parte desses dois grandes profissionais que atuam em nosso município, que têm o seu dia a dia ligado às pessoas que aqui vivem e que muito têm feito por todos os moradores da nossa terra. Quero, então, mais uma vez, agradecendo a presença de cada uma, de cada um, dizer de que dou por encerrada a presente sessão e convoco a próxima sessão ordinária desta casa para amanhã, terça-feira, a partir das 18 horas.